Olá pessoal, nessa nossa aula remota, a gente vai dar uma revisada sobre os conceitos que a gente começou a trabalhar, né? Então, sobre tipos abstratos de dados e entender o conceito de pilha e fila e vamos dar sequência aí na nossa implementação. Então, a gente começou a trabalhar aí com os conceitos aí de tipos abstratos de dados e a gente viu aí que a gente vai implementar duas estruturas que elas são baseadas em listas. Então, essas estruturas que a gente tem que elas são baseadas em listas, a gente vai ter aí a pilha e a fila. Então, todas essas duas estruturas aqui, ó, tanto pilha quanto fila, as duas são baseadas em listas. O que difere aí uma da outra é a política de acesso, que é algo que a gente estava vendo anteriormente, né? Então, quando a gente tem listas aí, a gente pode pensar como um vetor, e aí uma lista com política de acesso, por exemplo, uma pilha, a gente viu aí que todas as inserções e remoções são feitas na mesma extremidade. Então, a política de acesso dela é o último que entra, é o primeiro que vai sair. Então, a gente viu que a política de acesso dela é LIFO, Last In, First Out. Agora, da fila, é aquela fila convencional, né? Então, o primeiro que entrar é o primeiro que vai sair. A política de acesso dela é a FIFO aqui. Então, a gente vai implementar essas duas estruturas de dados aqui, nessa primeira parte da nossa disciplina. O tipo de implementação que a gente vai fazer nesse momento aqui é uma implementação estática. Então, o que quer dizer essa implementação estática? É que ela vai ser baseada em vetores. Então, a gente vai implementar baseado em um vetor e não em uma estrutura encadeada, que é algo que a gente vai fazer posteriormente. Então, a pilha aí, a gente vai ter alguns métodos que a gente vai ter que criar, a gente já começou a criar a nossa estrutura base, então vamos lá relembrar aí o que a gente já fez e como a gente vai dar sequência. Então o que a gente fez até o momento, a gente criou um projeto aqui dentro do VS Code, poderia ser em qualquer outra IDE aqui, uma aplicação Java, que a gente vai fazer a nossa implementação, e a gente foi lá e criou o nosso arquivo aqui, ó, pilha.java, então ele vai ser a classe da nossa pilha. Então a gente criou a nossa classe, o que a gente fez diferente aqui é que a gente colocou entre o sinal de Diamond aqui, um genérico aqui, a gente colocou como T, até poderia ser outra letra, a gente utiliza como padrão aqui o T, que é um tipo de dado que a gente pode receber. Então quer dizer que a gente vai poder criar uma pilha de qualquer tipo de dado. Então eu posso criar uma pilha de um objeto que seja record, de um objeto que seja carro, que seja pallet, que seja coordenadas, então a gente pode criar qualquer tipo de pilha. E assim também de tipos primitivos, como um inteiro ou um double. Dentro da nossa pilha aqui, a gente vai ter aqui como atributos base aqui, o topo e um vetor aqui, que vai ser a nossa quantidade de elementos aqui. Então, se a gente voltar aqui para a gente poder lembrar, né, qual que é a estrutura base que a gente tem aqui da nossa pilha, né? Então, pensando aqui, a gente tem a nossa pilha, o que a gente vai ter lá dentro da nossa pilha, né? Então, dentro da nossa pilha, a gente vai ter um vetor aqui, aonde em cada posição do nosso vetor aqui, ó, a gente vai guardar um dado da nossa pilha. E a gente vai ter um marcador ali, que vai ser o nosso topo. Lembrando aí que o nosso topo, a gente vai começar ele de -1. Por quê? Porque cada posição que a gente tem aqui da nossa pilha aqui, ó, que está armazenado dentro do vetor, ele vai ser indexado aqui através de uma determinada posição aqui. Então, a gente tem aqui o nosso vetor e o topo que vai marcar. Então, se eu tiver aqui, se o topo estiver valendo 0, ele vai estar para essa posição. Ele vai na posição 0. Se o topo estiver valendo 1, vai estar guardando aqui. Se o topo estiver valendo 2, ele vai estar guardando aqui. Então, o topo, que ele é responsável por fazer o quê? Falar em qual posição que eu tenho algum dado. Então, toda inserção vai ser aonde? No topo. Toda remoção no topo. O processo de inserção e remoção vai ser o quê? Inserir. Incrementa o topo, insere na posição do topo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui. Se eu pegar aqui, incrementei o topo vai começar de -1, né? Então, se a gente até olhar aqui no nosso código, ó, aqui no construtor da nossa classe, a gente fez o nosso topo começar com -1. Inserir o que? Incrementa o topo passa a valer 0, e vamos inserir o dado que a gente quer aqui na posição do topo, ou seja, aqui na posição 0. Então, vou lá e colocar um dado lá, por exemplo, 30. Coloquei um valor ali. Se eu for inserir mais um valor, incrementa o topo passou a valer 1, e aí eu vou lá e vou inserir um dado na posição do topo, por exemplo aqui, 55. Então, o que é inserir um dado dentro da pilha? Incrementa o topo e a gente vai inserir na posição do topo. Qual que é o único cuidado que a gente tem que ter aqui? Eu tenho que verificar se a minha pilha
não está cheia, né? Porque lembrando, a gente está fazendo uma implementação estática aqui, ó. Essa implementação estática que a gente está fazendo aqui, quer dizer que ela é baseada em um vetor aqui. Então, se ela é baseada aqui em um vetor, ela vai ter um limite. Qual que é esse limite? O limite aqui que a gente está visualizando aqui. Então, a gente vai receber aqui no construtor essa capacidade. Então, se eu passar 10, a gente vai instanciar um vetor de 10 posições. Aqui só tem a nomenclatura padrão, né? Então estou instanciando um vetor que é do tipo object, que é geral, e antes de retornar aqui para o elementos, uma vez que o elemento é desse tipo T, que é um genérico, eu estou fazendo um cast, uma conversão para esse tipo. Então, se eu passar aqui que eu estou criando uma pilha de records, vou instanciar um vetor de objetos, e aí eu vou converter ele aqui, fazer um cache dele para record, para double, para float, para qualquer coisa que seja. Então, antes de inserir qualquer coisa, pode ser o quê? Que conforme eu for colocando os dados, a minha estrutura ela vai estourar essa capacidade aqui, ela vai chegar no limite. E qual que é a última posição do vetor? Então, se o topo ele começa de 0 quando eu tenho dado, ele começa de -1 quando está vazio. Então, se está vazio, eu vou olhar aqui qual que é o meu topo aqui, ó. Então, se o topo, se ele for -1, está vazio. Caso contrário, ele tem um dado. Qual que é a última posição que eu tenho aqui do meu vetor aqui, ó? Tá vendo que eu tenho a capacidade aqui? Então, essa capacidade que eu tenho, ou no caso aqui a capacidade, como ele é só um parâmetro aqui do construtor, a gente não vai ter acesso a ele dentro dos outros métodos, como que a gente vai conseguir saber se está cheio aqui? É só eu verificar aqui, uma vez que eu instanciei esse vetor do tamanho dessa capacidade, é só eu olhar o size dele. Então, vou olhar o size, que é o tamanho dele, né? Se o size estiver na última posição, qual que é a última posição do vetor? É o n-1. Então, se eu falar que a capacidade é 10, qual que é a última posição do vetor? É 9. Então, eu vou verificar se o size do vetor, né, que é o tamanho ali do meu vetor lá, em qual posição que eu estou. Porque quando eu pego o size, eu vou retornar quantos elementos que eu tenho aqui. E aí eu tenho que verificar, que no caso é o size -1, que vai ser a última posição, né? Então, se eu falar que nesse momento aqui, ó, se eu pegar o size, eu tenho 2 elementos aqui. Se eu for colocando aqui mais dados aqui, então, se eu colocar aqui, ó, eu tenho a posição 3, eu tenho a posição 4 e eu tenho a posição 5. Então, eu tenho um vetor aqui de 6 posições. Se a gente vai inserindo elementos aqui, então vou colocar mais elementos aqui dentro do nosso vetor, estamos colocando o mesmo valor só para poder agilizar aqui. Na hora que eu inserir aqui, ó, o meu vetor está cheio, o meu topo está apontando para a posição 5. E se eu der o size aqui, ó, qual que é a quantidade de elementos que eu tenho aqui? O size ele é 6. Então, se a quantidade de elementos que eu tenho, que no caso é o size -1, for igual aqui à posição do topo, que no caso é a posição 5, quer dizer que está cheio. Então, como que eu vou verificar aqui para verificar se is full, se está cheio? Qual que é o teste lógico que a gente vai fazer aqui? Eu vou verificar se o size do meu vetor aqui, -1, ou seja, porque nesse caso aqui, qual que é o tamanho do vetor, a quantidade de elementos? É 6. Qual que é o topo? Foi igual ao topo. Então, nesse caso aqui, ó, 6 menos 1, 5. É igual ao topo? É. Então, quer dizer que ele está cheio. Se esse teste lógico for verdadeiro, a minha função ela vai retornar o quê? Ela vai retornar verdadeiro ali. E a gente sabe aí que a nossa estrutura está cheia. Então, antes aí da gente fazer esse procedimento aí de inserir um elemento, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, e aí vai ficar para vocês poderem fazer o pop, a gente vai criar a nossa função isFull. Então, vamos lá no código. Então, a nossa função ela vai retornar verdadeiro ou falso, né? Então, vamos criar o nosso método, ele tem que ser público aqui para que a gente consiga verificar antes, né? Então, pública, boolean, porque ele vai retornar verdadeiro ou falso, e aí a gente vai ter a nossa função isFull. isFull é cheio, né? Acaba sendo só um padrão aí. Então, a nossa função isFull, o que ela vai verificar? Ela vai verificar se o size do nosso vetor, que é o elementos aqui, ele é igual, o size -1 é igual ao nosso topo. Então, a gente já pode dar um return direto aqui, ó. Return, se o nosso vetor de elementos, né? Então, a gente vai colocar aqui this.elementos, ponto o size dele. O size dele aqui em Java é length, né? Size ela em C#, aqui, desculpa, aqui é length. Então, só voltando aqui, ó, só para corrigir, né? Então, aqui, ao invés de size, a gente vai ter o length aqui.
Então, a gente vai verificar aqui o tamanho dele. Então, vamos voltar aqui. Então, se o length dele aqui, que é um atributo que retorna a quantidade de elementos que a gente tem, menos 1, foi igual ao topo, né? Então, foi igual ao this.topo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está cheio ali, né? Então, quer dizer que ele vai retornar verdadeiro se esse teste lógico, se ele for verdadeiro. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Se não for, ele vai retornar falso. Então, quando a gente começa aqui, ó, então se a gente volta aqui, ó, quando eu começo, se o meu topo estiver valendo 1 aqui, ó, se o meu topo estiver valendo 1, quantos elementos que eu tenho? Eu tenho 2. Então, na hora que eu dou o length aqui, né? Então, o meu length é igual a 2. Aí, 2 menos 1 é 1. Então, nesse caso aqui, então, se o topo tiver a menos 1, o length ele é fixo, que é o tamanho que a gente alocou, né? Então, quando a gente vem aqui e a gente aloca o nosso vetor, que eu passei a capacidade aqui, por exemplo, de 6, o tamanho dele aqui vai ser sempre 6. Ele nunca vai mudar, né? A não ser que a gente criar um novo vetor ou realocar. Então, como aqui a gente tem um tamanho que é 6, o topo não é igual ao length menos 1, então quer dizer que eu tenho espaço. Conforme eu vou inserindo dados, quando eu tenho aqui que o meu topo, que ele passar a valer 5, o que vai acontecer? O meu topo é igual a length menos 1. Length é 6, length menos 1 é 5, 5 é igual a topo. Então quer dizer que o isFull vai retornar verdadeiro para a gente. Então, uma vez que a gente já tem um método aqui para poder verificar se ele está cheio, porque antes de inserir a gente tem que verificar se ele está cheio. Então, agora a gente vai criar o nosso método para poder inserir. Então, o método a gente viu para poder inserir é o nosso push. Então, public, o nosso push ele vai retornar se deu certo ou se não deu certo de inserir. Então, ele vai ser do tipo boolean também. E aí, vamos criar o nosso método push aqui. O nosso método push ele vai receber como parâmetro aqui um dado para poder ser inserido. Esse dado vai ser inserido onde? Dentro do nosso vetor. E o nosso vetor é do tipo T aqui. Então, esse elemento que a gente vai receber, esse elemento é do tipo T. E aí ele vai ser um elemento que vai ser inserido dentro do nosso vetor de elementos ali. Então, antes da gente inserir, o que a gente tem que verificar? Se não está cheio. Então, se não estiver cheio, a gente vai inserir. Se estiver cheio, a gente vai retornar um false ali, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Se não estiver cheio. O que é o não? É o not aqui. Então, se not, this.isFull. Então, o isFull é o nosso método aqui que a gente tem, que ele permite a gente verificar se está cheio ou não. Se não estiver cheio, a gente poderia aqui, se a gente quisesse ter colocado aqui, se estiver cheio já retorna falso, a gente está verificando se não está cheio. Se não estiver cheio, o que a gente vai fazer? Incrementa o topo, this.topo, mais, e vamos inserir lá na posição do topo. O que é inserir na posição do topo? Aonde que eu vou inserir? No vetor de elementos, que é o nosso vetor. Em qual posição que eu vou inserir? Na posição do topo. Vai receber esse nosso elemento aqui, ó. Esse nosso elemento ele vai ser inserido. Então, o processo de inserção é simplesmente esse. E return true aí, porque deu certo o nosso processo de inserção. Se por acaso ele verificar aqui, ó, o contrário de não está cheio, está cheio, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Return um false no final. Então, se der certo, ele vai entrar aqui, vai incrementar o topo, insere na posição topo e retorna verdadeiro. Se não, ele vai retornar falso. E aí a gente já tem o nosso método push aqui funcional. E agora, aí, como desafio, vocês vão fazer o quê? O pop. O que o pop tem que fazer? Ele tem que retornar o elemento que ele removeu. Só que antes de fazer o pop, o que vocês vão ter que fazer primeiro? Criar a função exempt. No mesmo padrão que a gente acabou de fazer isFull. isFull, verificar se está cheio. Exempt, verificar se está vazio. O que é exempt vai retornar? Verdadeiro se tiver vazio e falso se não tiver vazio. Então, se tiver vazio, ele retorna verdadeiro. Como que a gente verifica se está vazio? Lembra que a gente viu aqui, ó, de quanto que o topo começa? Quando a gente acaba de iniciar ali, o meu topo começa de menos 1. Então, se o meu topo começa de menos 1 aqui, né, então ele não vai estar apontando para nenhum local aqui. Se o meu topo começa de menos 1, quer dizer que está falso. Então, verificar se está vazio é o quê? Se o topo é igual a menos 1. Uma vez que eu já verifiquei, para poder remover eu tenho que verificar o quê? Porque eu só posso remover se não estiver vazio.
Então, o que eu vou ter que chamar aqui, ó? Vou ter que, se não estiver vazio, remover. O remover é o que? É guardar o objeto da posição que eu estou atualmente, né? Na posição do topo. Então, vou criar aqui, ó, elemento de retorno. Vai receber o que? Vai receber o meu vetor elementos na posição do topo. Remover é simplesmente o que? Decrementar o topo. Então, remover vai ser só fazer o que? Um topo menos menos. E aí, por último, eu posso dar um return aqui nesse elemento. Então, o pop aqui já tem basicamente o código do pop está aqui. Vocês têm que fazer o isent. E aí, deixar isso aqui funcional. Então, a nossa atividade é o que? Criar o isent, criar o pop aqui. E aí, como desafio aqui, já criar lá o main lá e chamar a nossa pilha para poder inserir. Mas a gente já tem o push funcional. Vocês vão criar o isent e vão criar o pop através dessa nossa lógica que a gente viu aqui. Qualquer tipo de dúvida, manda lá no nosso ambiente.